A Petrobras tem sido alvo de ataques incansáveis e ainda assim consegue, mesmo em meio à tempestade, ser considerada a maior produtora de petróleo entre as empresas de capital aberto do mundo, superando inclusive a ExxonMobil norte-americana. Antes mesmo de sua criação oficial, estabelecida pela Lei 2004, sancionada por Getúlio Vargas, em 3 de outubro de 1953, a petrolífera já era alvo de disputa política. Já no início de suas atividades, Vargas enfrentou opositores que defendiam a entrega da exploração às multinacionais. Interesses transnacionais conjugam esquemas de corrupção, pressão política e econômica e a tentativa de violação de direitos trabalhistas, além da ameaça à soberania nacional. Nada diferente do que tem acontecido desde 2014. Não difere também do receituário de Fernando Henrique Cardoso, quando deu início à implantação do modelo neoliberal. Para privatizar setores estratégicos que interessavam aos grandes grupos econômicos estrangeiros, ele desqualificou as estatais e seus trabalhadores e defendia que só o mercado tinha condições de conjugar preços e qualidade. O que depois da privatização das telecomunicações, por exemplo, percebeu-se na prática que não passava de retórica para os incautos. Os serviços ficaram bem aquém do prometido e as tarifas muito acima do limite razoável, considerando, inclusive, os investimentos expressivos que o Estado havia feito antes de entregar de bandeja para o capital internacional. Fernando Henrique Cardoso, tão logo assumiu o governo em 1995, propôs ao Congresso Nacional uma emenda à Constituição para privatizar estatais, sendo a Petrobras a mais visada. O presidente Fernando Henrique Cardoso tentou esse processo de fatiamento da Petrobras, não tentou? Tentou, sim. Na época de Fernando Henrique, eles trabalhavam com essa ideia de privatizar a Petrobras como um conjunto o tempo todo. Tentaram inicialmente transformar a Petrobras numa coisa mais assim, sensível, mais atraente para o grande empresário internacional, mudando o nome da Petrobras para Petrobax. Isso. Tem, inclusive, umas fotografias que surgem por aí, eu acho que o próprio Corrente Afiada já publicou essa fotografia recentemente, que é o Serra com a camisa da Petrobras. Então, isso eles vestiam essa camisa. A fotografia do Reichstag apresentando o logotipo da Petrobras. Da Petrobras, exatamente. Então, literalmente, eles vestiam a camisa da Petrobras. Isso não deu certo. O povo brasileiro se rebelou. Eu era da Câmara Federal naquele instante, a movimentação lá era muito grande. E eles terminaram caminhando para uma outra vertente. Aquela vertente, então, tá bom, não é assim, então vamos fatiar a Petrobras e privatizar uns pedaços e deixando a outra parte, eles diziam na época, deixando a parte mais significativa como estatal. Nós percebemos que era o contrário. Eles iam fatiar e a parte menos significativa era que ia ficar como estatal. Isso também foi impedido de ser feito, especialmente na revisão constitucional, onde eles entraram com muita força com isso. É bom levar em conta, Paulo, que tem na época, a revista Veja publicou uma matéria de 10 páginas inteiras, coloridas, com uma quantidade enorme de calúnia e difamação contra a Petrobras. O objetivo era criar, junto aos parlamentares, a ideia de que não dá mais. Isso já era, só dá prejuízo, já é uma coisa atrasada, é um elefante, tá pesado, etc. Claro. De sorte que nós temos conseguido, naquele instante, impedir a privatização da Petrobras. Foi uma vitória nessa história da Petrobras, que é sempre uma história de luta por sobreviver. Claro, claro. Batalha mais uma dessas batalhas estamos travando agora. Nesse momento. Há um desmoronamento da Petrobras explícito nas decisões polêmicas do Conselho de Administração, que assumiu em abril e formulou o Plano de Negócios e Gestão, PNG, 2015-2019. Um documento que expõe explicitamente um projeto de privatização da empresa, com desinvestimentos, fatiamento e venda de ativos e cortes de pessoal.
A Federação Única dos Petroleiros e os sindicatos da categoria em diversos estados colocam sob suspeita as escolhas do governo federal, acionista majoritário, para compor o conselho. Essa composição com pessoas do mercado é inédita na Petrobras e, pelo perfil, trará graves consequências para a empresa e economia do país e a sociedade. A energia é estratégia em qualquer lugar do mundo. Delegar à iniciativa privada a decisão sobre os rumos da Petrobras é um imenso equívoco. São visões muito distintas. Os efeitos dessas escolhas podem ser sentidos na aprovação, em 26 de junho, do PNG 2015-2019, que prevê a venda de 57,7 bilhões em ativos em 4 anos, o que, em valores atuais, chega a ser quase 60% do sistema Petrobras. Se mantido esse plano, a Petrobras voltará a ser a empresa de óleo e gás do início dos anos 1990, que só exportava commodity. Os cortes se deram em áreas que significariam a retomada da Petrobras ante a crise. Essas decisões não são para salvar a Petrobras, mas para desmantelá-la. O processo atinge em cheio os trabalhadores e toda a cadeia produtiva do petróleo. A determinação do Conselho de Administração, expressa no PNG, foi de demitir 30% do pessoal da área administrativa e realizar cortes ainda pontuais no setor operacional. Os cortes têm efeito cascata, considerando que a Petrobras responde por 13% do PIB nacional e, como empresa integrada, desencadeia o desenvolvimento do país com geração de emprego e renda. É um duro golpe na economia, com consequências nefastas para a sociedade. Um dos setores com maior crescimento na última década, a construção civil, juntando a crise econômica e as denúncias em relação às empreiteiras, cortou em um ano 600 mil postos de trabalho. A empresa se transformou nesse último período em uma potência mundial no setor, detentora de tecnologia de ponta em exploração em águas profundas e ultraprofundas. A tecnologia desenvolvida pela petrolífera permite diminuir custos e tornar a exploração viável. O desmonte da empresa é também a desmobilização de um ativo importante na área, que é o acúmulo científico, a produção de conhecimento em alta tecnologia. Quando o Conselho de Administração decide vender 25% do capital da BR Distribuidora, empresa avaliada em 10 bilhões, líder de mercado nacional de venda de combustíveis com mais de 7 mil postos e responsável pelo abastecimento de mais de 10 mil empresas, incluindo indústrias, termoelétricas, companhias de aviação e de transporte terrestre, e 49% da Gaspetro, a maior em distribuição de gás, com 19 empresas estaduais e 5 transportadoras, gasodutos. Você desmantela o sistema Petrobras. Quebra a cadeia integrada da empresa. Sobre a venda de 49% da Gaspetro para a Mitsui, coloca-se sob suspeita a decisão do Conselho, já que quem preside o colegiado é o presidente da Vale, Murilo Ferreira. Causa estranheza que a empresa japonesa que tem ações na Vale adquira 49% do capital da Gaspetro. Chama também a atenção que a presidência da Petrobras e o novo conselho, empossados no primeiro semestre de 2015, tenham sido indicados sob o argumento de acabar com a corrupção que envolveu empresas privadas, diretores e políticos, muitos indiciados na Operação Lava Jato, alguns já condenados. A Mitsui foi incluída na denúncia de esquema de corrupção em licitações de trens e metrô em São Paulo. Em ação civil pública acatada em dezembro do ano passado pelo Judiciário, o MPF pede a dissolução da Mitsui e outras 9 envolvidas com o esquema, também chamado de trem-salão.
Ao longo dos últimos 20 anos, no esquema de cartel, superfaturamento e corrupção, governos do PSDB em São Paulo teriam lesado os cofres públicos em 425 milhões. O esquema teria sido montado para vencer concorrências na área de metrô e trens, com envolvimento de políticos e funcionários públicos de governos do PSDB paulista. A propósito, recordemos o que disse Paulo Vieira de Souza, que depois, no ano passado, na CPI da Delta Cachoeira, em entrevista à revista Piauí, o ex-diretor do Dersa Paulista escancarou, disse, porque a CPI proibiu abrir as contas do eixo Rio-São Paulo, porque se abrir, cai o Brasil. Palavras de quem é do ramo. As investigações revelaram que durante os governos de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin, todos do PSDB, o cartel foi beneficiado por licitações no metrô e na Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, a CPTM. A Mitsui também foi citada em 2 depoimentos na Operação Lava Jato. A partir do primeiro governo Lula, em 2013, a estratégia foi reformulada. Era preciso sair das armadilhas de mera exportadora de commodities, que vendia matéria-prima, mas com refinarias insuficientes e era obrigada a importar petróleo para abastecimento interno. Antes de Lula, a última refinaria construída foi inaugurada em 1976. Quem lucra com o enfraquecimento da Petrobras? Lucra o mercado, as multinacionais que desde sempre cobiçaram as reservas de óleo e gás no Brasil, a terceira no ranking mundial. Lucram os políticos atrelados aos interesses transnacionais. Os mesmos atores, incluindo o PSDB e democratas, se movimentam na desqualificação da Petrobras para facilitar a sua privatização. Impossível não perceber a orquestração desses setores, onde também se encontra a mídia tradicional, a criminalização via política, Ministério Público, Judiciário e também Tribunal de Contas da União. O relator do caso Pasadena, José Jorge, transformou o relatório da compra da refinaria Pasadena, nos Estados Unidos, em instrumento político para enfraquecer a Petrobras. Era sabido que José Jorge era filiado ao Democratas. E como ministro das Minas e Energia do governo FHC, defendia a privatização. Esse foi só o início do bombardeio. Foram os tucanos e parlamentares do Democratas que lideraram as posições de desmonte, sobretudo do pré-sal. Os PSDBistas apresentaram, via senadores Aloysio Nunes, José Serra e o deputado Jutaí Júnior, propostas que, de uma forma ou outra, derrubam o marco regulatório de exploração do pré-sal, que terá a receita convertida em educação e saúde dos brasileiros. E já existe no Senado Federal, tramitando por iniciativa do senador Aloysio, também daqui de São Paulo, PSDB? Do PSDB, uma proposta que visa, literalmente, pôr fim ao regime de partilha de produção no Brasil. Como no feitiço do tempo, os petroleiros e a população brasileira ainda têm que sair às ruas para defender um patrimônio que é do país. O petróleo é nosso, que sintetiza a imensa mobilização que culminou a criação da Petrobras totalmente estatal, continua fazendo muito sentido. Afinal, defender a Petrobras é defender o Brasil.